Você é contra ou a favor da legalização da maconha e por quê? É o seguinte, eu não sou a favor da liberação da maconha de modo que não seja medicinal, porque a cannabis ela é uma planta para uso medicinal e deveria ser restrito a isso. E em questão de abrir isso no país, não, eu acredito que o Brasil não tem estrutura educacional da população para poder liberar uma planta como essa. Mesmo sendo para cultivo em casa, eu acho que não cabe ainda à nossa sociedade. Eu sou a favor, porque não adianta, todo mundo vai continuar usando, legalizada ou não. Então é uma forma de limitar os lugares, o espaço e todo mundo ficar ciente de que pode e aonde não pode, porque agora as pessoas usam onde elas querem. Se legalizar igual nos outros países, cada uma sabe o lugar, cada um sabe se colocar. Então, pra mim, eu acho que deveria legalizar a maconha. Eu sou contra, mas acho que tem muito mais interesse envolvido, interesses políticos em torno disso, porque se pode ser liberado o tabaco, porque não é uma maconha tão prejudicial quanto, pelo ponto de vista de saúde. Eu, na verdade, sou contra. Eu acho que a legalização da maconha não ia melhorar em nada, muito pelo contrário. O tráfico de drogas só ia aumentar. Então essa desculpa que se legalizasse o crime organizado ia diminuir, eu acho que é utópico isso. Temos um exemplo do Uruguai aí, vamos ver se lá no Uruguai vai dar certo, né? A gente pode de repente tirar de espelho, mas na minha opinião, eu sou contra. Eu acho que não iria dar certo não. Eu sou a favor da descriminalização da maconha, porque eu acho que enquanto ela estiver proibida e ela é usada do mesmo jeito, o tráfico vai continuar, a violência vai continuar. Eu acho que se ela fosse liberada e taxada com imposto, como é o cigarro, haveria mais organização social, né, nesse sentido, e acabaria a hipocrisia, né? Olá, está começando mais um TVT. E no programa de hoje vamos falar sobre a legalização da maconha e suas possíveis consequências. A legalização da maconha vem sendo muito discutida, principalmente depois que o Uruguai se tornou o primeiro país a legalizar a substância em 2013. O assunto polêmico entra agora na pauta dos políticos em Brasília. Para esclarecer melhor sobre essa discussão, recebemos em nosso estúdio o advogado Antônio Calisto. Seja bem-vindo e muito obrigada. Obrigado a vocês. Professor, então, para começar melhor esse nosso bate-papo, para contextualizar todo mundo, eu queria que o senhor explicasse se há realmente qual é a diferença entre a descriminalização e a legalização da maconha. Eu acho que o termo que mais se enquadraria na realidade que nós vivemos hoje seria descriminalização da maconha. A legalização pressupõe um uso regular da maconha. E o que se pretende hoje no Brasil, e que está se pretendendo, seria descriminalizar. Por quê? Porque vocês mesmos disseram, essa prática repressiva não tem funcionado. O uso não só da maconha, mas de outras drogas, tem aumentado no Brasil. E com isso, tem aumentado também a população carcerária. Nós sabemos que as prisões brasileiras hoje são verdadeiras universidades do crime. Então, na verdade, esse comportamento que só leva pobres para as prisões, na verdade, vem gerando muitas distorções, prisões de pessoas que deveriam estar em tratamento de saúde, em terapia, vão para as prisões e saem muito piores do que entraram. É contra essa realidade que nós temos que defrontar e encarar. E parece que chegou, principalmente depois do Uruguai, que o presidente teve a coragem de vir a público, você usou o termo legalizar, lá efetivamente foi a legalização do comércio, inclusive para plantio de uso próprio. Vamos dizer que no Uruguai foi mesmo feita a legalização da maconha. Uhum. E com isso, o que o presidente do Uruguai pretende? Evitar a influência do traficante que existe entre nós, mas esse traficante nunca é punido, ele nunca vai preso, é o grande comerciante, o principal estimulador de todos os tipos de droga, enquanto nós temos nas prisões o
usuário, que é o menos responsável. Eu vi o ministro do Supremo Tribunal Federal, que cansou de ver meninos de 18 anos nessa chamada escola do crime. 1/4 das prisões brasileiras hoje são ocupadas, das vagas são ocupadas por usuários de droga. É contra essa estatística que nós estamos debatendo e defrontando. Professor, o sistema atual de guerra às drogas é efetivo? Não, na verdade nós temos visto que esse sistema só faz proliferar o aumento do uso de drogas. E existem alternativas? Eu entendo que a descriminalização já seria um caminho. Né? Você não punir o usuário, você diminuiria a corrupção policial, você diminuiria o número de prisões em flagrantes e também desanuviaria um pouco a justiça, que no Brasil está super lotada. Não há lugar mais para processo e não há lugar mais no país para presos. O exemplo mais recente que nós tivemos foi lá do Maranhão, naquele presídio lá de Pedrinhas. Isso é um retrato do que está acontecendo no país inteiro. Eu ainda li um artigo hoje, 1/4 dessa população, na verdade, é representado por usuários de drogas. E às vezes de pequeno potencial ofensivo. Professor, o usuário hoje é tratado como criminoso. Como criminoso. Como o senhor acha que ele deveria realmente ser tratado? Eu acho que parece que o governo do estado, a própria prefeitura, estão indo para esse caminho um pouco tardiamente. Mas ele tem que ser tratado como uma pessoa que precisa de ajuda. É uma pessoa que está doente. Ninguém em sã consciência vai dizer que droga é algo bom, que maconha ajuda o funcionamento do cérebro. Ela tem a sua função medicinal, já foi demonstrada pela literatura científica, e a própria mídia brasileira tem divulgado casos individuais no Brasil de que a maconha serviu como uso medicinal. Mas o usuário ele tem que ser tratado, voltando à sua questão, como uma pessoa doente, uma pessoa que precisa de terapia, uma pessoa que precisa de médico, de psiquiatra. Não é cadeia e não resolve. Professor, o senhor acredita que existe discriminação pela raça e nível social por parte da polícia ao realizar prisões por conta das drogas? Olha, eu não acho só por conta das drogas, eu acho que existe em tudo, né? Há um grande preconceito, uma grande discriminação contra negros e pobres no Brasil. Tanto é que a população carcerária, 99%, é representada por esse segmento. Então, muitas vezes, nós não verificamos uma boa distribuição da justiça. Além dessa discriminação, que não vem só das instituições, ela vem de todos os lugares, inclusive da própria sociedade. Professor, a gente tem acompanhado muitos mitos, assim, caso a legalização aconteça. Um deles é que há possibilidade de um maior número de usuários. O senhor acredita que isso possa acontecer com a legalização? Ou se realmente mais uma conversa para evitar? Não, eu acho que tudo que é proibido, na verdade, desperta mais a cobiça e a atenção, né? Então, na verdade, eu conheço pessoas, alunos meus, que condenam o fumo. Tudo depende de conscientização. Eu acho que a conscientização vale mais do que a prisão. Então, você vê hoje que no Brasil existe uma propaganda grande contra o cigarro e ela está surtindo efeito, inclusive entre as crianças. Então, eu acredito que principalmente conscientização é uma maneira de nos depararmos diante desse problema. Professor, assim, o Brasil, você acha que o Brasil está preparado para essa legalização? Eu acho que não existe, eu acho que é como se você dissesse se está preparado para a democracia. Eu acho que a sociedade vai avançando na medida que as leis são reflexos
do avanço da sociedade. Se a sociedade pede, se já está no Congresso essa discussão, e está, é porque o país está preparado. E também nós não podemos esperar um momento oportuno de que a população seja 100% a favor. Teses polêmicas sempre existirão discordâncias, existirão debates, como é o caso da legalização da maconha. Professor, o senhor acredita que existiria uma redução da violência com essa legalização? Eu acho que tudo que se fizer no sentido de evitar a violência e o uso das drogas gera isso. Quando eu falo drogas, eu estou incluindo aí o álcool, que é um dos problemas grandes do nosso trânsito brasileiro, mata mais do que em guerras. Eu acho que tudo que for feito nesse sentido, eu acho que será importante para diminuir a violência. Mas do jeito que está hoje, não se diminui, pelo contrário. A gente verifica que existe o aumento da violência. Eu me lembro da lei dos crimes hediondos, quando se pensava que a lei tornaria as pessoas mais imunes à violência ou ao crime, pelo contrário, aumentou. Então não é questão de lei, é de aplicação da lei. O que nós temos no Brasil é um país, aquele chamado país da impunidade, onde não se aplicam as leis. Leis nós temos de sobra e muitas. No caso de ser efetivada uma legalização, né, as leis seriam capazes de eliminar o comércio ilegal, professor? Eu acho que se você legaliza, ele acaba com o comércio ilegal. O comércio ilegal é um dos grandes entraves que nós temos nas nossas fronteiras e uma das grandes fontes de enriquecimento ilícito, de lavagem de dinheiro, que a gente está vendo aí todos os dias no noticiário. Então, vimos aqui na nossa própria cidade, pessoas presas com dólares, traficantes, que é um negócio raro de acontecer, mas aconteceu. Então eu acho que é uma forma de você evitar realmente o aumento abusivo da violência. Professor, o senhor acredita que haja algum interesse por detrás dessa legalização ou somente realmente interesses positivos, no caso? Não, eu acho que, inclusive, quem é a favor da legalização da maconha, na verdade, está nadando contra a corrente. Porque virou um lugar comum no Brasil algumas coisas serem normas, né? É aquele chamado politicamente correto. Eu acho que quem apoia a legalização está botando a cara para bater. Porque a gente não sabe o que vem por aí, né, professor? Pode ser que seja positivo como não, negativo. Não, mas na verdade, pior do que está, dificilmente ficaria. Porque na verdade, as legislações que a gente tem hoje, ela só pune, ela não trata, ela não cuida do usuário de droga. Ele que tem sido a principal vítima dessa violência toda, né, em todos os níveis. Professor, o senhor acha que os conflitos entre as pesquisas sobre os efeitos da cannabis são um dos motivos de tanta incerteza sobre a legalização? Eu acho que a sociedade brasileira é uma sociedade um pouco conservadora. Aliás, muito conservadora. E essa tradição que se passa de pai para filho dos malefícios da maconha, você usou um termo científico, que eu não me lembro aqui, mas na verdade, ela causa malefício. Mas na verdade, a criminalização causa um malefício muito maior. Então eu acredito que a legalização seria uma forma de você tirar esse quadro de obscuridão que se encontra, esse problema das drogas e principalmente da maconha. Professor, muito obrigado por ter participado do nosso programa. Obrigado a vocês. Muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um TVT Entrevista e obrigada pela audiência e até a próxima.